Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz, e hoje temos o prazer de entrevistar pastor Lauro Grelman. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pastor. Eu que agradeço. Vamos à primeira pergunta? Diga seu nome completo, sua data de nascimento e um pouco do seu contexto familiar. Quem são seus pais e seus irmãos? Meu nome é Lauro Manfredo Grelman. Eu nasci em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, em 1940. Sou filho de Albano Henrique Grelman e Hilda Maria Grelman, já falecida em 1944. Tinha 4 anos quando ela faleceu. E 2 anos mais tarde, meu pai veio a contrair núpcias com Ilka Weber Grelman. Então, são irmãos de 2 matrimônios. Do primeiro matrimônio, Lilia Emma Seibert, e do segundo matrimônio, Norma Lígia Seidel, Hélio Luiz Grelman, que faleceu em 2005, a Lia Grelman Severo, e Delci Helena Grelman Campos, e Joel Henrique Grelman. A respeito da sua conversão, pastor, o senhor já nasceu em um lar adventista? Como que a mensagem chegou até o senhor? Ali é um quadro interessante. No último trimestre de 1952, saudoso pastor Antônio Nogueira Júnior, ele era distrital. Ele atuava como distrital em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E ele, então, levou esta mensagem para a nossa família. Ele saiu de Santa Maria para o interior. Ele tinha na relação, mas sabia que existiam adventistas, mas estavam fora da igreja. E por acaso, ele chegou em nosso sítio, onde o pai estava militando na lavoura, e perguntou se eram adventistas, e ele, não, aqui não, nós somos luteranos. Mas meu pai, como era acostumado a ser atencioso, ele recebeu bem o pastor Nogueira. Então, neste fim de ano, eles tiveram uma boa relação e tiveram o início é verdade que esse sítio estava mais ou menos uns 100 quilômetros de Santa Maria. E neste fim de ano, eu terminei o meu curso de primário lá em Agudo, hoje é um município, e antes era distrito de Cachoeira do Sul. Cheguei em casa antes do Natal, eu vi que algo era diferente, né? Novo estilo de vida, e interessante. Aí, o primeiro sábado, fomos todos ao rio tomar banho, e a minha madrasta estava lavando roupa, mas foi o estilo de como guardar o sábado, né? Bem, então, como meu pai falou, agora você vai estudar num outro colégio, um colégio diferente. Passou o ano, e nos primeiros dias do ano, então, meu pai, como ele sempre fazia comigo, me convidou para pescarmos numa grande represa, um grande açude. E ali estávamos, e no fim da tardinha chegaram os meus 2 tios. Então, eles tomaram meu pai e foram um pouco mais distante para estarem mais à vontade na conversa, né? Aí, eles fizeram a proposta para meu pai, para tirar da ideia dele não me levarem para um colégio adventista. Mas esses 2 tios estariam dispostos a pagar todas as despesas escolares e fazer qualquer curso que eu gostaria de fazer na vida, desde que eu não fosse para um colégio adventista. E eu não sei como é que terminou a conversa. Eu era um menino novo, 12 anos, né, ali, um pouquinho distante. Eu creio que meu pai não concordou, não me falou nada daquilo que havia acontecido também. Aí depois, logo no início do ano, o pai me falou assim, olha, amanhã cedo nós vamos sair para uma viagem. Me acordou lá pelas 3 horas da manhã, tomamos 2 cavalos, e ele ficou com minha mala, e eu atrás dele. Andamos por uns 40 quilômetros
passando por fazendas, etc., até chegarmos numa rodovia para tomar o ônibus que ia a Santa Maria. E de lá, então, chegamos, à noite tomamos o trem noturno, né? Maria Fumaça, naquele tempo, levava 12 horas de viagem até Porto Alegre, ali chegamos, dali o pai tomou um táxi e me levou para Taquara, o ginásio adventista de Taquara naquele tempo. E ali chegamos ao meio-dia, e aí o pai buscou o diretor, conversou com ele, e almoçamos, e eu sei dizer que logo vi meu pai saindo, quando estava lá perto da rodovia, já tomando ônibus para ir de volta a Porto Alegre. E eu, ali, menino, sentado na frente do prédio escolar, aí chega o diretor, saudoso diretor, pastor Mário Roque, era o diretor de então. Então, ficamos ali, colégio, e, naturalmente, aprendendo algumas coisas mais, né, porque era um ambiente novo, e eu não sabia que na semana seguinte eu já iria enfrentar uma prova de um chamado exame de admissão. Era um vestibularzinho para entrar no curso ginasial, né? E não levei nenhum livro, nem sabia que existia esse exame. Entrei numa sala de aula, devia ter uns 60 alunos, todas as férias praticamente ali estudando, né? Então, 3 dias depois, teria o exame. E o único livro que eu levei é um livro da Bíblia, a Bíblia que o pai me colocou na mala, mas um livro que eu desconhecia, eu era luterano, nunca tinha aberto uma Bíblia. E ali, então, começamos a nossa vida escolar, e também ali conheci a mensagem no colégio, né? Então, Deus guiou tudo. É claro que depois eu entendi que o pai fugiu dos meus tios, não quis assumir esse compromisso, né? E lá, então, foi meu segundo lar, onde aprendi a cantar o hino Sob Suas Asas, né? Coisa bonita, 320. Então, tudo era novo, tudo era novo. Porque eu era um luterano, apesar que tinha feito a comunhão também lá no Vila Aguda, né? Mas nada de Bíblia, nada de coisa, era um pequeno catecismo só. E assim, meu pai, homem simples, com primário incompleto, mas de grande sabedoria e guiado por Deus. Então, você poderia dizer que foi o colégio que foi marcante na sua conversão? Foi o colégio, ali foi a base que angariamos e recebemos, e toda a instrução, e tudo era novo para mim, né? Tudo era novo, apesar que eu tinha estudado já internato por alguns anos, porque devido a certas conveniências, né, perdi a mãe muito cedo, meu pai, sábio, colocou no internato de confissão luterana. Né? E foi ali em Taquara que o senhor foi batizado? Sim, exatamente, em dezembro de 1955, 3 anos depois de estar no colégio, pelo então pastor João Batista Rodrigues dos Passos, que era diretor na época do colégio. Legal, pastor. Então, o senhor terminou o ginásio ali em Taquara, foi isso? E aí depois abriram um curso técnico em contabilidade, excelente curso na época, né? 3 anos. Comecei em 57, 58, 59 ali estive, e fizemos então o curso de contabilidade. Quanto aos seus estudos, o senhor fez graduação? Se houver estudos de pós-graduação também, o senhor pode mencionar. Sim, depois eu fiz a economia na Faculdade de Ciências Econômicas de Marília em 1972, né? E depois fiz assim cursos, me envolvi muito, naquele tempo não existia, mas eu gostava de tecnologia, mas eu fiz cursos das grandes companhias na época, como Xerox, principalmente, né? Então fiz várias coisas, e era coisa nova, e eu me interessei para implantar isso na igreja, que para mim foi muito bom. E como que foi o chamado para trabalhar na obra adventista? Quem o chamou? Sim, aí, veja só,
um pouquinho antes, quando me formei em 59, esses mesmos tios foram atrás de mim, me convocaram, eu fui estar na Vila Bloch. Vila Bloch era o grupo Bloch, a minha mãe era Bloch, eles fundaram aquela vila entre Santa Maria e São Cepé, e era uma grande empresa na época. E os meus tios me intimaram, logo que terminei o curso, passei lá, para aceitar um cargo administrativo financeiro na empresa deles. E diante de uma grande reunião, diante dos acionistas, veja só, dos acionistas, menino novo, né? Eu declinei o convite. Daí testemunhei que realmente eu estava me preparando para servir a organização adventista, que me deu a base fundamental no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, para nessa caminhada. Eu tinha um compromisso já firmado com a Igreja Adventista. E ali iniciei. Em 1960, então, comecei a minha primeira atividade como assistente do tesoureiro da Associação Sul-Rio-Grandense, em 1960. Que legal. E o senhor já esperava esse chamado? Foi uma surpresa ou não? Olha, realmente já 8 meses antes de formar, já recebi uma carta da associação, porque fui muito privilegiado, tive um bom diretor de curso, que era o próprio tesoureiro, doutor Valderílio Mendes da Rosa, né? Ele que me incentivou a fazer economia mais tarde. E no segundo ano já fazia balanço da instituição. E com isso a associação estava com um problema lá, eles me chamaram nas férias de julho, olha, dá uma assistência aqui pelo menos 20 dias. Então, com isso já deu assim uma boa imagem, já 8 meses antes já tinha recebido uma carta do tesoureiro para dia 1º de janeiro se apresentar na associação, em 1960. Né? E ali fiquei 5 anos como assistente do tesoureiro. Aí depois continuei a caminhada. Muito bem. Nós vamos retomar esse ponto daqui a pouco, pastor, a respeito Sim. do seu casamento. Quem é a sua esposa, o nome dela, né? A data de nascimento? Como vocês se conheceram? Em que momento da sua história? Olha, ela também estudava no colégio no Taquara. Eu sei dizer que eu tinha 16 anos e ela também, quando começamos a namorar, chamava-se Delcia Reis Grelman, filha de Delpínio Prates dos Reis e Elodie Reis. E assim que nos casamos, e depois ela veio a falecer aqui no colégio em 2008. Né? Então, nós começamos, já, apesar que já era assim, 16 anos muito novos, mas naquele tempo eu já havia dito que daí 6 anos iríamos casar no dia da formatura dela, e assim aconteceu. Que legal. E quando foi a data do casamento? Foi 15 de dezembro de 1962. E vocês tiveram filhos? Sim, tivemos a Daisy Mary Grelman, que faleceu em Belém do Pará, quando trabalhamos lá em 1978, com 13 anos de idade. Tivemos o Dilson Kenny Grelman e Denison Reis Grelman, que atualmente está trabalhando na Nova Zelândia. Você poderia contar um pouquinho da contribuição dela para a obra adventista? Sim, depois fomos a São Paulo e ela sempre queria fazer a área de enfermagem, um curso, então ela estudou, quando eu trabalhei na União como assistente do tesoureiro da União. Ela fez 3 anos de enfermagem no IAE São Paulo. E aí fomos chamados, ao concluir a enfermagem, fomos chamados para Belém do Pará, como tesoureiro da União, e ela de imediato foi convidada para ser a diretora de enfermagem no Hospital Adventista de Belém. E hoje o senhor é casado pela segunda vez? Sim, então nós fizemos a nossa andança pelos vários pontos do Brasil, né? Fomos parar aqui no IAE, e ali ela veio a falecer depois que eu me aposentei aí no colégio, em 2008. Veio a falecer, e
Depois, 4 anos depois, continuei novas núpcias com essa madame que apareceu agora, Ana Cecília da Silva Grelman, né? Professora, e estamos tocando a vidinha. Amém, que legal, pastor. Retomando, sua contribuição à obra adventista. O senhor estava na Associação Sul Rio Grandense. Quantos Sim. anos o senhor ficou lá? E depois, se o senhor puder nos dar um breve histórico dos locais onde o senhor trabalhou e as funções até a aposentadoria. De janeiro de 1960 a 65, nós ficamos no Rio Grande do Sul como assistente da tesouraria. Depois, em 65 até 69, fomos designados como tesoureiro da Missão Mato Grossense, Campo Grande. Ficamos 4 anos lá. Aliás, aqui é um meio pitoresco, a Assembleia da União me nomeou no início do ano como tesoureiro da missão, mas a comissão lá não quis aceitar, porque era um jovem só de 24 anos. Como assumir uma tesouraria, um jovem com essa idade? Aí, muito bem, fiquei lá 5 anos, 4 anos. Em 69 a 74, então, fui como assistente da tesouraria na União Sul Brasileira em São Paulo. E de lá, em 74 a 78, então, fomos como tesoureiro da União Norte Brasileira, Belém do Pará. E depois de 79 a 82, nós viemos para a Associação Paulista, grande paulista da época, né? Ser como tesoureiro da associação. E depois da associação, que ficamos de 79 a 82, aí fomos chamados como tesoureiro da União, também em São Paulo, com sede em Moema naquele tempo, né? Ficamos de 83 a 88, 5 anos. Depois de 88 a 97, ficamos quase 10 anos como diretor-geral da Superbom. E da Superbom, de 97 a 2003, então tivemos o privilégio de trabalhar aqui no Instituto Adventista de Ensino, na época, né? De 97 a 2003. E nessa ocasião fundou-se o Centro Universitário Adventista, o NASP. Aí me colocaram um nome bonito, né? Pró-reitor administrativo do NASP. Então eu trabalhava nos 3 campos aqui. Cada semana, naquele processo de unificação, né, para que houvesse unidade nos procedimentos, essa coisa toda. Então, eu tive o privilégio de ocupar essa função também. E aí depois, como a esposa também já estava um pouco já doente, aí me deram uma função bem mais leve como diretor administrativo do Cevisa. Aí fiquei ali até me aposentar, né, de 2004 a 2006. Que legal, pastor. Quantos anos foram ao todo? Deu exatamente 46 anos e 4 meses, e trabalhando em diferentes pontos geográficos de nosso querido Brasil. Qual o seu envolvimento com a teologia? O senhor chegou a fazer o curso, chegou a ser ordenado? Não fui ordenado justamente quando eu voltei do Norte e trabalhei na Paulista na época, dia 3 de janeiro de 1983. Aí fiz complementação religiosa, essa coisa toda, né? Mas sempre me envolvi muito com finanças e essas coisas assim, né? O senhor mencionou a fundação do NASP, Engenheiro Coelho. Houveram fatos pioneiros, relevantes ao longo da sua trajetória que o senhor gostaria de mencionar? Isso foi aí eu estava na União, né? Trabalhamos com o pastor Borba. O pastor Borba era o diretor aqui. Eu sei que nós visitamos aproximadamente 50 fazendas aqui na região do estado de São Paulo para descobrir uma área que São Paulo estava sendo desapropriado na época, sabe? Pelo saudoso
Covas foi o governador. Então, tivemos que buscar e ficamos um ano praticamente buscando. E Deus encaminhou de tal maneira tudo que, sem querer, alguém nos informou que estaria no município que era o Arthur Nogueira, foi separado depois, né? E ali teria uma grande área. E aí compramos ali essa coisa toda no dia 13 de setembro de 1983. Batemos o martelo, fizemos um contrato com 5 irmãos de Limeira, né? E um era muito dedicado e os outros, então, não queriam nada com nada, então eles venderam e nós compramos. Foi um tremendo negócio, muito bem, vários sítios ali em volta, em Atibaia, em Mogi Guaçu, porque a única maneira de nós nos resguardarmos da inflação, que era muito alta na época, era investir em imóveis. Então, aquele dinheiro, os 4,5 milhões de dólares, na época nós compramos, acho que umas 11 fazendas, com essas aí em volta do colégio e outras mais, e para garantir a segurança do dinheiro, que se desvalorizava muito. E depois, aos poucos, fomos vendendo e fazendo investimento, e Deus foi muito, muito generoso com todos nós. E depois, como eu estava na União, a União veio para cá também, né? E no dia 25 de janeiro de 88, então, me levaram para Superbom. Mas depois, mais tarde, depois de 10 anos, me colocaram aqui de novo, né? Começando o asfalto, tudo era chão batido, é difícil chegar no colégio, então as meninas subindo aquela avenidinha lá cheia de poeira, no fim da tarde, assistir as aulas, vamos asfaltar. Então, uma história muito linda que tem os detalhes aí. Olha só, nós podemos ver a mão de Deus, né? Guiando esse processo. Deus foi muito generoso. E ao longo de mais de 40 anos de trabalho na obra adventista, qual foi o local ou área em que o senhor se sentiu mais realizado? Olha, realmente foi nessa parte no campo administrativo financeiro, sabe? Por quê? Essa área exige muito planejamento estratégico, isso aqui faz parte do meu DNA, sabe? Constantemente se envolver nessa área que me fascina, olhar a médio e longo prazo. Então, foi essa área que mais me identifiquei através desses 46 anos. O senhor teria uma história marcante para nos contar? Pode ter acontecido na sua vida ou no seu trabalho em que o senhor viu a mão de Deus? Olha, realmente foi 2 momentos. Foi aquele que eu tive que dizer um gentil não para os meus queridos parentes, que não iria trabalhar com eles. E o dia marcante foi 25 de janeiro de 1988, quando tivemos uma mesa, aliás, a divisão fez uma mesa administrativa, comissão administrativa, dentro da Superbom em São Paulo. A única pauta era avaliar a situação econômica financeira da Superbom, e passando dificuldades na época. Eu estava sentadinho lá, era convidado, era mesário também, né? Da divisão, fica sentadinho e tal, ouvindo todos aqueles relatórios, etc. e tal. Eu pensando na minha querida União. Aí, à tardinha, veio o checkmate, né? Me nomearam para ser o diretor-geral da Superbom. Foi difícil. Saímos da sala, entrava na sala, ia orar fora, daqui a pouco a divisão queria, Lauro, vamos lá, sabe, né, essa coisa, mas eu não sei, não entendo nada, nunca trabalhei na parte industrial, que é pesado, né? Aí fui ao grupo e disse, bom, aceito sendo como missão, mas sem conhecimento necessário para isso. E assim fomos, e Deus foi maravilhoso. Muitos projetos ali dentro para desenvolvimento da nossa fábrica. Então, foram 2 datas marcantes em que a gente via
que dependia diretamente de Deus mesmo para... E sempre, quando a Organização Adventista nos nomeou, nunca rejeitamos chamados. Sempre, e assim, trabalhamos em 9 instituições diferentes através desses 46 anos. E Deus foi maravilhoso. Amém. O senhor teve um mentor, uma pessoa que foi um exemplo, um conselheiro, que te ajudou a passar por algum momento difícil ou ensinou algo no seu trabalho? Sim, quando eu iniciei no Rio Grande do Sul, ali tínhamos o tesoureiro, o pastor saudoso, pastor Jorge Frederico Walting. Ele faleceu, acho que uns 2 anos, 3 anos atrás. Foi tesoureiro. E ele brincava comigo assim, dizia assim, Lauro, porque no Rio Grande do Sul tinha na rádio, naquele tempo não existia televisão, né? Quem dá as tintas é Renner. Era uma fábrica de tintas, né? Então ele dizia assim para mim, quem dá as tintas é Walting, mas quem faz balanço é Lauro. Então eu tive assim um conselhamento. E outro pastor notável, que foi pastor falecido, o pastor Naor Klein, que era tesoureiro da União naquele tempo. O tesoureiro da União naquele tempo também fazia auditoria nos campos. E anualmente ele passava lá, então a gente aproveitava conversar e orientar. E então eu tive o privilégio de me abeberar do máximo do que eles podiam me ensinar, e assim realmente foram 2 mentores especiais. Quanto ao cuidado com a saúde, o senhor trabalhou na área administrativa, imagino que seja uma área um pouco desgastante. O senhor teria algum conselho, um testemunho a deixar sobre a importância desse assunto? Olha, nessa área realmente não fui assim muito cuidadoso na área de saúde, né? Mas agora que cheguei na faixa octogenária, eu deixaria um conselho para os servidores da igreja, né, que sigam os 8 elementos orientados pela serva do Senhor. Caminhando para o final da entrevista, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Olha, um verso curto e maravilhoso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Por que, você pergunta? São 2 pilares inseparáveis: confiança em Deus e esperança no Senhor, em Deus. Amém. Pastor Grelman, se fosse para deixar um conselho para quem for assistir esse vídeo, quais suas palavras finais? Comunhão diária com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 2. Que através de planilhas eletrônicas apropriadas, fazer 2 coisas: manter o controle das finanças pessoais e também ter assim uma planilha que você possa comparar e estabelecer comparativos, especialmente após os 45 anos de idade, um comparativo dos exames laboratoriais e diagnósticos médicos. Isso é fundamental. Deus e a saúde cuidando, e as finanças pessoais, que muitos passam dificuldades ao se aproximarem da aposentadoria e não estão preparados para isso, nesse aspecto. Pastor Lauro Grelman, gostaria de agradecer muito o senhor ter aceito o convite, ter disposto um pouco do seu tempo para nos deixar a sua contribuição, a sua história. Ela ficará registrada aqui no acervo do Centro White e, mais importante, nos livros do céu, né? É isso mesmo, isso é o mais importante de tudo, né? Que Deus também te abençoe nesse lindo trabalho aí no Centro White. Amém. Muito obrigada, pastor.